Ministério do Trabalho. O Ministério agenda com a categoria um novo painel e vamos discutir aí as novas descrições e a nova classificação dessa categoria ocupacional, né? E que agora, com as primeiras turmas formadas, se não me engano, em Canoinhas, em Santa Catarina, pediram a revisão por parte do Ministério do Trabalho e está sendo discutido a classificação deles já nas categorias ocupacionais com formação superior. Então, nós nos colocamos à disposição da categoria, não existe posição contrária do Ministério quanto à inclusão da categoria ou à nova reclassificação da categoria. Essa 5161, ela será mantida porque trata-se de um trabalho que ele está muito mais preso à questão de trabalho base relacionado à parte de estética e de embelezamento, né? E nós temos aí, acho que o grande número de trabalhadores estão inseridos e classificados dentro dessa família ocupacional, na 5161, e aí o Ministério abre esse espaço para que a categoria faça a reivindicação, encaminhe o documento ao Ministério pedindo a revisão da classificação e o novo enquadramento de acordo com o que está sendo apresentado dentro de categorias de nível superior. Essa é a posição do Ministério do Trabalho e nos colocamos à disposição. Muito obrigado. Outra comissão. Então, eu passo a palavra ao autor do requerimento, o nobre deputado Sabino Castelo Branco. Representante do Ministério do Trabalho, a presidente da Associação dos Fisioterapeutas e dos Esteticistas, eu pedi essa audiência pública, senhor presidente, porque eu não entendo por que não pode ser regulamentada uma profissão. A gente vê, por exemplo, a gente vai a um hospital e tem os enfermeiros, que têm o curso superior. E a gente tem também, trabalhando lá, os auxiliares de enfermagem, que não têm curso superior, eles fazem um curso profissionalizante. Os esteticistas, eu tenho a informação aqui, 53 anos que já trabalham nesse país. E eu tenho aqui documentos aqui, indicações de médicos, cirurgiões plásticos, que encaminham os pacientes em alguns esteticistas. Então, eu não entendo por que não pode ser regulamentado, por que não pode ter um curso superior para a pessoa. Se eu quero me formar, eu quero ser esteticista, por que vão tirar esse direito meu, se eu tenho essa vontade de ser um esteticista? Por que eu tenho que ser fisioterapeuta? Não tenho nada contra eles, mas ninguém pode tirar o direito de outras pessoas que querem trabalhar nessa profissão. Se eu que vou pagar minha faculdade, se eu tenho essa vontade de trabalhar, já estou há muito tempo trabalhando com isso. Aí, de repente, a outra profissão, os representantes entram na justiça para tirar o meu direito, um direito que é de certo de qualquer pessoa, qualquer ser humano que tenha vontade de fazer uma faculdade. Por que uma pessoa vai dizer que eu tenho que ser advogado se eu não quero ser advogado? Por que uma outra vai chegar, não, você vai ser médico, você não vai ser administrador de empresa? Se tem a faculdade, por que eu não posso cursar ela? E por quê? O que comprovam que isso levou alguma pessoa ao erro, que já teve algum problema de saúde, que foi comprovado que já houve morte por pessoas irem no esteticista? E outra coisa, se a gente vê aqui, deputado, a maioria das pessoas que vão em esteticistas são pessoas classe média altas. São pessoas que sabem o que quer e são pessoas que sabem lá o que vão fazer. Não são pessoas humildes que chegam lá e vão pagar baratinho para ter uma consulta com esteticista, não. Eu sei muito bem. Eu, por exemplo, eu vou no esteticista. Eu fiz há pouco tempo uma cirurgia e o meu médico lá em São Paulo me aconselhou que eu fosse no esteticista para ele fazer umas massagens em mim. E lá na minha terra eu tenho feito. Você escolhe, pode ir com um profissional ou também pode ir com um esteticista que tem, às vezes tem mais experiência, porque nem todas as vezes a pessoa que senta no banco de uma faculdade é um bom profissional. Nós já temos experiência disso. Que muita gente, que às vezes vai no banco de uma faculdade, sai de lá, tem os bons e tem os maus. Tem advogado que não sabe fazer uma petição. E tem outros que a gente pode dizer que são profissionais, como tem também em todas essas duas classes. Então, eu trouxe
essa discussão, essa comissão, que essa comissão é para discutir isso. E aqui é a casa do povo. Se alguém se sente lesado dos seus direitos, eu, representante do povo, representante do meu Estado, do povo brasileiro, como deputado federal. Então, aqui eu vou lutar para que seja reconhecido o curso, seja reconhecida essa profissão, que já existe, não é há 1 ano, nem há 2 anos, nem há 3 anos. Já existe há 53 anos. E porque só agora que vieram tirar esse direito, como falou aqui o representante da faculdade, dizendo que foram na justiça tirar o direito da sua faculdade, dar mais uma opção a um trabalhador brasileiro que queira se formar. Se eu sou esteticista e eu quero me formar, tenho um curso, por que eu não vou ter esse direito? Agora, não sei o motivo que leva os fisioterapeutas não permitir isso. Eles podem fazer a faculdade da mesma forma que os fisioterapeutas fizeram e ser reconhecidos. Então, vocês podem ter certeza, nada contra os profissionais, mas que eu irei no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, que são os órgãos competentes para dizer se pode ou não pode, esta briga eu irei comprar. Esta briga eu vou ser representante, porque no meu Estado muitas pessoas dependem de sustentar suas famílias, dependem do seu emprego, porque foi o que aprenderam a fazer e foi o que estudaram para fazer esse tipo de trabalho. E não pode mudar. Não tem que passar para outro trabalho, porque algumas pessoas querem tirar esse direito. Nós estamos vendo aqui, eu gostaria de saber quantos representantes tem dos fisioterapeutas. Nós convocamos aqui essa reunião, convidamos todos. Se fosse uma discussão ampla, que viessem todos para cá. Nós já tivemos reuniões aqui que lotou esse plenário, as pessoas em pé, pelos corredores, e hoje eu não estou vendo quase ninguém aqui. Se argumento palpável que a gente possa dizer, está errado, os esteticistas não têm mesmas condições, mas eu não estou vendo em nenhum momento essa disposição de todos. Agora nós não podemos deixar ninguém passar pelo direito, acima do direito dos outros que querem ter o mesmo direito que eles têm de trabalhar. Era só isso, senhor presidente. Muito bem. Seguindo a tradição da presidência desta comissão, eu vou abrir a palavra a 3 pessoas do plenário. Né? Alguém se inscreve para falar? Quem se inscrever, fala o nome da... Funcionando, tá. Quero perguntar à doutora Ana Cristina. Não, fala o seu nome e de onde a senhora é. Eu sou Erundina Maria Gomes, do Estado do Espírito Santo, presidente da Associação dos Esteticistas do Espírito Santo. Quero perguntar à doutora Ana Cristina por que o fisioterapeuta aprende drenagem linfática com os esteticistas, não dentro da faculdade. Pois não, pode falar. Eu gostaria de perguntar, meu nome é Sandra Bovo, sou presidente da ACETENS, Associação dos Esteticistas Técnicos e de Nível Superior no Estado de São Paulo. Eu gostaria de perguntar à doutora Ana se dermatofuncional já é reconhecida pelo Conselho, que a doutora preside, é especialidade? Gostaria de saber se essa dermatofuncional é reconhecida. E também, segundo a fala dela, há 15 anos, resolvemos, então, ampliar a nossa atuação. Logo, esta dermatofuncional existe há 15 anos como uma manobra para aumentar a atividade da fisioterapia. E eu fui convidada, particularmente, como esteticista há 20 anos, para dar aula na dermatofuncional. Eu tenho aqui ao meu lado uma professora da dermatofuncional que pode dizer exatamente quais são os critérios das aulas da dermatofuncional, que não são só patologia, como é o critério da fisioterapia. Ok, mais alguém quer se inscrever? Pois não. Está aí o... Baixa, aperta o botãozinho vermelho ali. Penha Gomes, do Amazonas. Eu queria pedir à nossa presidente Rosângela Façanha que explicasse um pouco a história da drenagem linfática, como surgiu e com quais profissionais surgiram, quais os primeiros profissionais a atuar com drenagem linfática. E quanto a tratamento pós-queimados, como foi que surgiu, como foi que a esteticista que foi premiada, né, que no caso você ganhou um prêmio porque você
foi pioneira nesse trabalho aqui no Brasil, que você falasse um pouco sobre isso. Pois não. Eu gostaria de perguntar para... O seu nome e de onde a senhora é? Beatriz Andrigueto, de Curitiba, Paraná. Aqui eu represento também a Universidade Uniandrade, que também tem o curso de Tecnologia em Estética, da qual eu sou vice-coordenadora. Doutora Ana Cristina, eu gostaria de saber se a senhora sabe quem foi a precursora da drenagem linfática no Brasil, quem trouxe o método para o Brasil. Que tipo de profissional que foi? Se foi um fisioterapeuta ou se foi uma esteticista? E que teve o primeiro livro editado no Brasil. Mais alguém, não? Ok, então, seguindo a mesma ordem da fala inicial, eu vou passar a palavra à senhora Rosângela Façanha. A drenagem linfática foi trazida para o Brasil na década de 80 pela uma suíça professora Valtrou e uma esteticista, onde foi aluna do Dr. Voder. A drenagem linfática, antes de falar do Brasil, é um mecanismo, é um trabalho, é uma técnica que foi descoberta em 1920 pelo Dr. Voder. A drenagem linfática, o Dr. Voder era um filósofo, estudante de medicina, e ele foi, pela parte dos médicos na Europa, ele foi muito discriminado por introduzir essa técnica, foi ridicularizado. Em 1936, no Congresso de Estética na França, para ter ideia, essa profissão no mundo, ela existe desde 1910. Trabalho um grande estudo sobre a técnica. Dentro desse documento que eu passei, e o paciente queimado, quando ele vai procurar um esteticista, ele vai com a alta hospitalar. Ele não... Se elas tivessem tomado conhecimento, elas estariam conosco, a federação estaria conosco, a própria associação de fisioterapeutas dermatofuncional também estaria conosco. Mas não vem o caso. Estamos aqui e vamos tentar chegar num ponto de convergência e não num ponto de divergência, como se aparenta que este cenário está se colocando. A gente fica muito tranquilo de estar respondendo aquilo que a gente se sente à vontade de responder. Até porque a gente não está numa banca de mestrado, nem numa banca de doutorado, né? Nem viemos aqui estudar a história da estética, né? E nem viemos aqui estudar determinadas coisas e estaríamos aptos, se tivéssemos nos preparado tecnicamente, teoricamente, certamente estaríamos respondendo a contento todas as, porque não é o caso aqui. Estamos aqui, de acordo com o convite, para estar falando da formação dos profissionais. Foi o convite que nos foi feito. E aqui vamos tentar. Então, a primeira pergunta foi da senhora Erundina, né? Lá do Espírito Santo também. Por que os esteticistas aprendem, os fisioterapeutas aprendem drenagem linfática com os esteticistas? Eu posso te fazer a mesma pergunta, né? Muitas vezes, por que a eletroterapia também é aprendida pelos esteticistas, muitas vezes por fisioterapeutas? A senhora me permite responder, por favor? Então, assim, esse é um fato que nós não podemos negar de forma alguma. Eu seria incoerente e seria mentirosa se eu chegasse aqui e disse, não, nós não aprendemos, nunca aprendemos nada com esteticista. Aprendemos sim. Como aprendemos com médicos, como aprendemos com dentista, como aprendemos com nutricionistas, como aprendemos com terapeutas ocupacionais, com psicólogos. Isso chama-se exatamente a multiprofissionalidade e na área do conhecimento. Aprender é uma coisa. Eu passar o meu conhecimento para a senhora passar o seu conhecimento para mim, que certamente é vasto, eu não tenho dúvida disso, e é apoiado cientificamente, também não tenho dúvida disso. Então, passar o conhecimento, não se deve se agregar o conhecimento a ninguém, isso é lógico. Agora, aplicar esse conhecimento num segundo momento é que é discutível, porque no Brasil existem regras para as profissões regulamentadas, né? Então, esse é um ponto. Então, de forma alguma, eu vou dizer para a senhora que nós não aprendemos com vocês. Como também sei que alguns de vocês aprendem conosco também, isso é fato, como aprendem com médicos, como aprendem com qualquer outras profissões. A segunda pergunta, né, que seria da representante de São Paulo, né, onde ela